Muito bem, se você tem sua Bíblia e puder abrir no livro de Atos, no capítulo 2. Hoje é a nossa terceira mensagem na série do livro de Atos, essa série que nós estamos chamando há 2000 anos. Só um minutinho que eu estou achando aqui minha inspiração aqui, achei. Pronto. Nós começamos essa série de estudos no livro de Atos e um dos nossos alvos é todos juntos como igreja entendermos como foi aquela igreja iniciante, aqueles primeiros passos, aquele início da igreja cristã 2000 anos atrás, logo depois da morte e ressurreição de Jesus. E qual o efeito disso na história até hoje para nós, não é? Então, essa é a ideia de entendermos isso e saber o que exatamente daquilo se aplica a nós hoje, nos nossos dias, o que nós estamos fazendo certo, o que podemos melhorar, não é? E o Martinho Lutero dizia assim que a igreja reformada sempre precisa estar se reformando, sempre está sendo ajustada à voz do Espírito Santo e sempre firmada no que a palavra de Deus nos ensina. Então esse é o nosso ideal. E eu quero ler aqui 14 versículos para vocês que estão aqui a partir do versículo 14 de Atos capítulo 2. E diz assim na minha tradução: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: Homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque eles estavam falando em línguas estranhas e algumas pessoas podiam compreender. E algumas pessoas estavam maravilhadas e outras achavam que eles estavam embriagados. Pedro diz: não, eles não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Pedro está dizendo, é muito cedo ainda, são 9 horas da manhã, ninguém está embriagado. Pedro está tentando dizer para eles, isso aqui não é fruto de bebida, é o Espírito Santo que está trabalhando. Mas o que ocorre, o que está acontecendo agora, é o que foi prometido pelo profeta Joel. O profeta Joel, mais ou menos 400 anos antes disso aqui. Ele falou isso a respeito do que aconteceria no futuro. Então ele fez uma profecia 400 anos antes. E Joel disse assim, esse é o profeta Joel dizendo. E Pedro cita o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a luz em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, atendei a esta palavra. Jesus, o Nazareno, porque ele morava na cidade de Nazaré. O Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio, vontade, presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, de homens maus, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele ficasse retido pela morte. Porque a morte, ele está dizendo que a morte não tinha força para segurar Jesus morto. Porque a respeito de Jesus, Davi, que está 1000 anos antes de Jesus, 1000 anos antes, o rei Davi, o rei de Israel, a respeito de Jesus, o rei Davi disse: diante de mim eu sempre via o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha alma exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi está vendo a ressurreição de Jesus. Ele está dizendo que o santo, que é Jesus, não ficará morto, que ele ressuscitará e o corpo dele não vai apodrecer, como todos nós apodrecemos depois da morte.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, Pedro de novo volta a falar com aqueles homens. Irmãos, ele diz, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Talvez Pedro estivesse falando isso, talvez até, quem sabe, apontando ali, olha o túmulo de Davi, o rei Davi está enterrado ali. Talvez, não é? Mas de fato estava. Prevendo isso, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então Jesus subiu e ele derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor. Isso é uma declaração de Deus Pai ao Deus Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Deus Pai e Deus Filho conversando entre eles. O Pai disse ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados debaixo dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, aqueles homens, todos aqueles homens e mulheres, foram tocados no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai, esta é a tua palavra, esta é a tua igreja, e eu sei que aqui está o teu Espírito, o mesmo Espírito que foi derramado sobre aqueles homens e mulheres 2.000 anos atrás, está aqui hoje à noite. A mesma igreja, Senhor, a mesma igreja, que começou 2.000 anos atrás, está aqui hoje à noite. A mesma palavra, eterna palavra do Senhor está aqui hoje. Eu sei, Senhor Deus, que quando a tua igreja se encontra com a tua palavra, sob a ação do teu Espírito, ali é o teu poder, para nos consolar, para nos edificar, para nos convencer do pecado, da justiça, para nos salvar, para nos dar vida. E a este Espírito e esta palavra que nós nos submetemos hoje em nome de Jesus. Amém. Basicamente, no meu primeiro sermão, eu falei que hoje nós temos poder para continuar o que Jesus começou. Domingo passado, eu disse que nós recebemos o poder para continuar e também para sonhar, termos visões. E eu tenho dito especialmente que se diz respeito a sonharmos com o reino de Deus, com as coisas concernentes ao reino de Deus. Hoje eu queria falar sobre o poder para perdoar. E a grande questão do perdão é que talvez nem todos nós entendamos ou achemos que necessitamos do perdão. Talvez de alguma maneira dentro de nós a gente ache que esteja tudo bem e nenhum de nós precisa ser perdoado. Aliás, perdoado de quê? Esta é uma pergunta, não é? Uma pergunta justa, que talvez eu e você necessitamos fazer. Do que é que eu preciso me arrepender para que alguém me perdoe? Mas o fato é que todos precisamos nos arrepender por causa do distanciamento que temos de Deus. Eu tenho insistido nessa história, simples, ao mesmo tempo complexa. Simples porque, na realidade, ela é simples como se fala. Nós estávamos unidos a Deus e quando estávamos unidos a Deus, tínhamos vida. O fato é que um dia desejamos ter vida por nós mesmos e nos afastamos de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nós rompemos o processo da vida.
E hoje não estamos mais vivos, mas nós morremos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, que quando nos afastamos de Deus, queríamos que os nossos olhos se abrissem, porque nós queríamos ser iguais a Deus. E está aí o grande problema. Esse orgulho que nasceu dentro de nós, o C.S. Lewis, meu amigo C.S. Lewis, ele disse o seguinte, que o orgulho é a mãe ou o pai de todos os pecados. É o dia que nós dizemos para nós mesmos assim, sabe? Eu não preciso de Deus, eu mesmo vou governar a minha própria vida. Sou eu é que digo o que é certo e errado. Sou eu é que determino para mim para onde eu vou e para onde eu não vou, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso. Ninguém mais tem que dizer nada para mim. Eu sou uma pessoa livre. Mas na realidade, quando buscamos esta pseudo-liberdade, encontramos uma prisão. A Bíblia diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Imagina isso, a Bíblia diz isso, todo aquele que peca é escravo do pecado. Então você tem um Senhor na sua vida hoje, se não é Jesus Cristo, o seu Senhor hoje, tecnicamente, é o próprio pecado. Essa filosofia satânica, que domina as nossas vidas como uma garra, toma conta de nós e nos leva para todo lado, não é? É assim que nós somos agora, não mais. Queríamos a liberdade, mas saímos incrivelmente, paradoxalmente, saímos da liberdade e encontramos a prisão de novo, o próprio pecado. Quando saímos querendo ser Deus, descobrimos que, não nos tornamos deuses, 2, descobrimos que morremos, não estamos mais vivos. Nesse ponto, alguém ou Deus podia simplesmente nos deixar lá, a nossa própria sorte. Mas Deus é amor. E por causa do grande amor com que nos amou, diz a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, muito que Deus te amou. Ele enviou Jesus até a você. E Ele substituiu a sua morte. Jesus virou morte no seu lugar, para que você pudesse ter vida. Por isso Jesus tinha que morrer. Não podia ser nós entre nós. Eu não podia morrer por você. Eu não podia morrer pela Luísa, minha esposa, pelos meus 3 filhos, ou por nenhum de vocês. Eu costumo dizer que, quando eu fazia direito no Brasil, faculdade, eu me formei, eu lembro que fomos defender um caso de um cliente lá que estava em apuros, não é? E quando nós chegamos lá para defender esse caso, a mãe da pessoa disse assim, puxa, delegado, se tem alguma coisa que eu posso fazer para soltar o meu filho? O delegado ficou interessado, o que a gente podia fazer? Eu não sei, a mãe disse, e se eu ficar presa no lugar dele, e você solta ele? O delegado falou assim, puxa, aliás, nesse momento chega alguém do lado e diz assim, para falar a verdade, a senhora também está meio comprometida. Os 2 ficaram presos. Você sabe que, na realidade, como é que alguém pode substituir o outro? É quando tem condições de substituir o outro. Jesus estava vivo. Jesus, a Bíblia diz, nunca pecou. Então nunca Jesus foi afetado no seu corpo, no seu sangue, na sua alma. Jamais ele foi contaminado por pecado. O pecado traz morte. O salário do pecado é a morte. O que é salário? O pagamento. A conta, a Luísa diz isso sempre, a conta sempre chega. Você come carboidrato, um dia a conta chega. Você não faz exercício, um dia a conta chega. Você faz pecado, um dia a conta chega. O salário do pecado é a morte. Mas o presente de graça, o dom gratuito, o presente de graça de Deus é a vida. Jesus, que não era morto, essa é a diferença. Diferente daquela mãe que queria ficar no lugar do filho, é que Jesus podia ficar no lugar. Porque Jesus ia falar assim, eu não devo nada, eu não estou morto, eu estou vivo. É o vivo trocando pelo morto. E é isso que o apóstolo Paulo diz de maneira brilhante, em Romanos capítulo 6, que todo aquele que crer e for batizado, que quando ele foi batizado, ele morreu com Cristo. E quando ele saiu das águas, ele ressuscitou com Cristo. E morri e agora eu ressuscitei, eu estou vivo. Então Jesus trocou de lugar comigo, pegou a minha morte, a minha cruz. E eu agora peguei o lugar dele, eu recebi a vida de Jesus.
Jesus diz assim no livro de João: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente, viverá comigo. Viverá comigo. Esta é a realidade. Essa é a história de que todos precisamos estar cientes, que todos estamos do lado de cá em pecado. Todos necessitamos desse perdão. Quem é que pode nos perdoar? Todo pecado é contra Deus, é uma afronta a Deus. Então nós pecamos contra Deus e estamos mortos. Quem é que tem poder para virar para você e dizer o seguinte: sai da sua morte e vem para a vida, vem viver. Sai dessa escravidão que agora domina você e vem para cá, para a liberdade de verdade. Vem para a liberdade, venha ser livre mesmo, venha ser livre de verdade. Não é uma pseudo-liberdade que você acha que você é livre, que você pode fazer o que você quer até que a conta chegue. Você descobre que você não era livre. Venha viver liberdade mesmo, venha para cá, venha com Jesus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Nós falamos na primeira pregação que Jesus continua o seu trabalho na história. Jesus começou no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que Jesus fez lá, e o livro de Lucas diz que ele começou lá, e o livro de Atos diz que Jesus continuou a fazer tudo o que ele já fazia. A história continua, só que não mais com Jesus fisicamente, mas Jesus através da igreja. Hoje a igreja é Jesus fazendo a mesma coisa. Isso é o que nós compreendemos, que eu e você hoje precisamos continuar a missão. E a missão que Jesus nos deu é que sejamos testemunhas. Essa é a missão. Eu e você temos uma missão na vida: ser testemunha de Jesus. Lá na primeira pregação eu expliquei muito bem o que essa palavra testemunha significa. Tanto significa falar, também significa se comportar de alguma maneira, mas também significa morrer. A palavra é mártir, da onde vem o martírio. E essa mesma palavra significa falar, se comportar, mas também significa morrer se for necessário. O que ele está dizendo é: onde e como você viver, você testemunhe, você fale, você se porte. As pessoas têm que olhar para você e ter essa sensação de que eles estão conversando com um testemunha, uma representação, um representante de Jesus Cristo. Isso é o que ele nos deu, é a missão que ele nos deu. Não apenas ele nos deu essa missão, mas nos deu condição de fazermos a missão. Ele falou assim: eu vou te dar poder para que você seja minha testemunha. Eu vou derramar sobre você o meu Santo Espírito, e Ele vai te dar essa força, essa capacidade, essa sabedoria, essa disposição, essa alegria, essa estratégia. Ele vai envolver você quando você se entregar totalmente a Ele, e Ele vai ensinar você, te dar condições de você ser aquilo que Jesus pediu para você ser. Eu imagino que a coisa mais frustrante do mundo é quando você tem que ser uma coisa e você não é, e você tem todas as condições de ser aquilo e você não consegue. Você e eu e você como igreja, mas como indivíduo, como instituição, todos nós juntos, mas eu e você individualmente, cada um de nós. Esse é o nosso alvo na vida, é ser essa testemunha. E para sermos essa testemunha em obediência a Jesus, temos que nos oferecer ao Espírito Santo. Espírito Santo vem e me capacita para ser de verdade testemunha. C.S. Lewis, de novo, ele diz que na realidade a igreja existe para que nós possamos todos juntos ser pequenos Cristos. Eu e você, cada um de nós, não só o pastor, não, todos nós somos pequenos Jesuses. Eu e você, um monte de Jesus espalhado. Se são aqui os meus amigos do bobsled, estão lá fazendo um bobsled lá em alguma coisa assim, é um monte de Jesus que está fazendo lá. Como isso? Na força do Espírito Santo, testemunhando, anunciando, falando, dizendo, sabe, essa alegria que eu tenho, isso que está dentro de mim, de onde é isso? É de Jesus. É o Espírito de Deus que me impulsiona a ser e fazer e viver aquilo que eu sou. Aí, quando nós descobrimos esse combustível certo da nossa vida, a direção certa, a razão certa, mas também o combustível que nos impulsiona, aí nós estamos no caminho certo. As frustrações vão embora. Elas vão embora. É através do Espírito Santo que nós podemos sonhar com os planos de Deus. Ele que nos dá a capacidade de olhar para frente e falar assim: vai dar certo, eu vou me motivar. É difícil às vezes,
Mas eu vou sonhar, vou continuar sonhando, eu vou ter essas visões de onde a igreja vai chegar. Eu vou sonhar com os meus amigos que não conhecem Jesus. Eu vou sonhar com eles vindo para Jesus. Eu vou sonhar com isso. Muito bem, isso que nós falamos até aqui. Hoje eu quero falar 3 coisas com vocês. A primeira delas é a seguinte. O Espírito Santo nos dá oportunidade de falar das maravilhas de Deus. Você nota no texto de Atos 2 que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens. Era um total de 120 pessoas que estavam reunidos. Tá certo? 120. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ficou com eles 40 dias depois que ressuscitou, e depois disso Jesus disse, vocês vão agora para Jerusalém, eles estavam no monte onde Jesus subiu vivo aos céus. Volte para Jerusalém, fiquem lá, e lá em Jerusalém vocês esperem. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo. E é isso que ele fez. Eles foram, 50 dias depois, no Pentecoste, eu expliquei isso domingo passado, o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo. E quando foi derramado sobre aquele povo, entre outras coisas, aquelas 120 pessoas começaram a falar em línguas estranhas. E não apenas isso, porque era a época do final da Páscoa e do Pentecoste, tinha muita gente de outras nações em Jerusalém, que vinham de longe para celebrar a Páscoa, as primícias, e também celebrar o Pentecoste. Eram festas obrigatórias que tinham que ser celebradas, eles vinham. Só que essas pessoas falavam, apesar de alguns serem judeus, a maioria serem judeus, porque muitos eram prosélitos, ou seja, que não eram judeus de nascimento, foram convertidos ao judaísmo, não falavam aramaico, que esses homens aqui falavam, Pedro, por exemplo. Mas aqui está Pedro e João e todos os apóstolos e mais 120 pessoas falando. E aquelas pessoas, uma multidão de pessoas, você vê que só 3.000 se converteram, então devia ter 3.000 no mínimo ali. E eles começam a entender na língua deles o que Pedro e aqueles outros homens estavam falando. Aí eles ficam maravilhados. Eles ficam maravilhados com aquilo, com aquela coisa que eles nunca viram, nunca imaginaram, e não apenas isso. Eles estão dizendo que eles estavam falando da maravilha de Deus, a maravilha de Deus, as maravilhas, a fidelidade de Deus. E só depois disso é que Pedro levanta e começa a anunciar Jesus para eles. E eu queria parar um pouco aqui. Sabe, meus irmãos, de alguma maneira, eu estava vendo essa estatística, eu já citei a estatística aqui, que 68% das pessoas no Canadá que não são cristãos se sentem desconfortáveis perto de cristãos. 68%. É muito alto. Deveria ser um pouco diferente, não é? Deveria ser um pouco diferente. De certa maneira, muitos deles querem ficar longe dos cristãos porque eles não querem nada com o cristianismo mesmo, ponto final. Ninguém não quer nada com o cristianismo. Mas muitos, às vezes, não chegam perto de nós, porque, será que nós somos chatos? Talvez. O que é que sai exatamente do nosso comportamento, da testemunha que Jesus pediu que cada um de nós fosse? Será que não condiz, quando Jesus diz, seja minha testemunha, e a única maneira que eu sei de testemunhar é dar sermão no povo, você fez isso errado, pá. Mas eu nunca testemunho para eles com a minha vida, com a graça de Deus, com a alegria de Deus, com a paz de Deus, com o perdão de Deus na minha vida. Porque isso me chamou a atenção nesse texto, que todas aquelas pessoas ouviam as maravilhas de Deus. Era como que se o Espírito Santo estivesse preparando o terreno do coração daquelas pessoas. Tantas mil pessoas ali vendo aquele evento maravilhoso, e Pedro e todos os demais estavam falando das maravilhas. Eu fico pensando, o que eles estavam falando? Será que alguns ficavam de pé e diziam assim, deixa eu falar de vocês como Deus é bom, e falava da bondade de Deus? Será que alguém ficava de pé e dizia, deixa eu falar do perdão de Deus, da graça de Deus, da alegria de Deus? Deixa eu falar para você que ontem eu estava em casa tão triste, sozinho, e Deus enviou alguém que veio, me deu um abraço, fez uma comida para mim, e foi Deus que fez. Preparou o coração daqueles homens, e quando os corações estavam preparados, Pedro começou a anunciar Jesus para eles. De verdade, meus irmãos, quanto é que nós nos submetemos ao Espírito Santo para que possamos preparar os corações das pessoas? Eu imagino quantas oportunidades que nós temos
de ir semeando uma semente na vida das pessoas, com graça, com alegria e com paz. De tal maneira que no momento em que é necessário, que é a hora de falarmos de Jesus, aquelas pessoas vão desejar ouvir o que nós temos para falar. Porque eu tenho dito, vez após vez, que esta é a maior mensagem que o mundo jamais vai ouvir, é Jesus Cristo. Mas nem todos querem ouvir. E comunicação não é só falar. Boa comunicação não é só falar. Boa comunicação é enquanto alguém fala, um outro quer ouvir o que você está falando. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê condição, poder e graça do Espírito Santo para conquistar os ouvidos das pessoas. Para que as pessoas cheguem perto de nós e não fechem o ouvido, mas aumentem o ouvido de que eu quero ouvir. Sabe, eu e a Luísa temos lá os nossos vizinhos, não é? E a gente sempre tenta o máximo que pode fazer os nossos contatos com os vizinhos. Você sabe que aqui não é muito assim que nem no Brasil, mas eu também estou tantos anos fora do Brasil, não sei se o Brasil ainda é como era lá em Apiaí. Mas aqui é um pouco mais distante, não é? Distante, às vezes não conhece o vizinho, ninguém sabe o nome um do outro, e um pouco assim distante. Mas a gente tenta o máximo que pode. Eu tenho aqui do lado de cá um vizinho, que eles são nativos, do lado de cá eu tenho um vizinho que é indiano, o próximo vizinho é russo, não é? E na frente tem um outro vizinho que são da Nova Zelândia. E a gente tenta falar um oi aqui e ali, sempre que pode. Eu tenho o máximo que eu posso. O vizinho russo agora, o russo-ucraniano, ele tem conversado muito comigo. Eu não sei se é russo-ucraniano, porque às vezes o sotaque do russo sabe? Foi uma piada, gente. Mas tudo bem. Tudo bem. Aí a gente está tentando fazer um churrasco e convidar esses outros vizinhos. O problema é que o indiano, ele não come carne. Então como é que a gente faz um churrasco para tentar chamar a turma e esse aqui não come carne? Vamos fazer um churrasco de cebola, de brócolis, né? Essas coisas assim. Mas tudo bem. Nós estamos tentando, a gente tenta se aproximar. E eu faço isso com um coração sincero, de amor mesmo. Eu tento me aproximar deles de verdade. E eu quero amá-los tanto de verdade, que o meu sonho é que um dia eles queiram ouvir a graça de Deus na minha vida. Todos sabem quem eu sou. Nenhum deles não sabe que eu não sou cristão. Todos sabem que eu sou pastor, por exemplo. Ontem as folhas estão caindo, né? Fall, estão caindo. E aí... Foi boa essa, Kleber. Eu estou tentando fazer a turma dar uma risada aí, mas... Então, na minha frente lá tem uma árvore que as folhas já estão caindo. Aí eu saí, fui pegar as folhas, e quando eu estou juntando as folhas, de repente a minha vizinha se aproxima de mim e diz assim: oi, Jamie, tudo bem? Eu disse: tudo bem. E a senhora, como é que está? Eu falei: tudo bem, mas eu queria a sua ajuda. Eu falei: minha ajuda? Em que sentido? Como assim? Você sempre tem conversado muito com o Alvin, que é o marido dela. Eu falei: eu sempre bato papo com ele. Pois é. Sabe, eu fiquei pensando assim, se você tem conversado com ele todos esses anos, será que ele não abriria o coração com você e falaria para você algumas coisas que estão lá dentro? E eu falei assim: por quê? O que exatamente? Porque eu percebi que ela estava um pouco emocionada. Porque você sabe que ele anda tendo muitos desmaios, ele tem alguns problemas agora físicos na cabeça que ele desmaia. E ele trabalhava lá em Fort McMurray, e aí ele não pode trabalhar mais agora por causa disso, ele não pode dirigir mais, a caminhonete dele está encostada lá, não dirige mais, e o governo tirou a driver's license dele, e agora ele só fica em casa e continua tendo esses ataques, ele cai, desmaia, e ele está dizendo que acabou, que não tem mais nada para ele fazer, ele já tem mais de 60 e tantos anos, e acabou, não tem mais, não pode trabalhar, não pode dirigir, não pode fazer mais nada. E aí eu vou trabalhar todos os dias, eu fico lá, eu fico com o coração apertado, achando que eu vou voltar para casa, e ele se matou. Esse é o meu medo. Eu estou achando que ele vai querer cometer suicídio. Será que você pode falar com ele? Meus irmãos, a igreja precisa estar sempre atenta às oportunidades que o Espírito Santo coloca diante de nós.
Nós não podemos tratar as pessoas como comércio, como negócio, como interesse. Eles não são só seu patrão, seu empregado. As pessoas não são só seus vizinhos. As pessoas são pessoas. Pessoas são gente, seres humanos, que têm lutas, que você está falando com alguém, você nunca sabe o que está atrás daquela pessoa. Você não sabe as lutas, a dor, a solidão. Imagina, eu estava falando com a Luísa falou assim, nós estamos num país ainda que incentiva hoje a morte assistida. Então você pega uma pessoa que nem esse, já tem uma certa idade, e ele vai procurar alguém diz assim, eu estou exagerando aqui, mas no fundo é isso. Ué, vamos lá no hospital que a gente resolve todos os seus problemas com uma injeção no seu braço e você morre. E a igreja vai perdendo campo, porque a igreja vai sendo legalista, querendo falar sim e não no começo, e não deixa o Espírito trabalhar na vida das pessoas, de tal maneira que as pessoas sabem aonde tem uma referência na vida delas. Eu tinha um colega chamado Luiz no Brasil, ele trabalhava no Banco do Brasil, e ele sempre dizia o seguinte, desde o início, trabalhei lá há 35 anos, todo mundo naquele lugar sabia que eu era cristão. Todo mundo sabia. E sabe por quê? Porque eu falava, mas também quando eu ia tomar um cafezinho, eu falava, que café gostoso, que bom que Deus me deu um paladar para desfrutar esse café tão gostoso. De alguma maneira eu deixava escapar Deus na minha fala. No geral, as pessoas não gostavam de mim, a ponto de que eu ia tomar um cafezinho, de repente eu olhava, puf, todo mundo saía. Eu ficava sozinho tomando café, falando para Deus, Deus, bom café. Mas toda vez que alguém tinha um problema, um divórcio, uma enfermidade, uma morte, uma briga, umas finanças, quem eles procuravam? São as oportunidades que nós realmente precisamos fazer. 3.000 pessoas se converteram aqui. Pensou se 3.000 pessoas se convertem através de você? Glória a Deus. Mas eu vou apertar um pouquinho mais. Eu não vou falar de 5.000, não. Eu vou falar de um. Qual é o próximo que vai conhecer Jesus através de você? Que você vive essa vida falando, você fala, você exala a paz de Cristo, o amor do Senhor, tudo em você. Como ele diz aqui, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que é isso que acontece com essas pessoas que sai essa paz gostosa, essa alegria gostosa da vida deles em tudo que eles estão fazendo, tudo, porque um dia a corda aperta para todo mundo, todos somos limitados. Tem um dia que um ou outro vai precisar de você. E aí o que acontece? Ninguém sabe que você existe. Ninguém sabe que você é um cristão que ama Jesus. Ninguém sabe, você está lá como um bom e velho agente secreto do reino de Deus. Ninguém sabe. Quando você podia simplesmente, sempre, estar lá anunciando as maravilhas de Deus, e naquele momento talvez as pessoas vão te rejeitar mesmo, como faziam com Luiz, deixavam ele sozinho tomando café. Talvez vão, mas e aí? Rejeitaram a Jesus. Você é melhor que Jesus? Essa é a grande realidade da igreja. A igreja precisa entrar e cair na graça, como nós vamos ver no próximo estudo, do final de Atos, cair na graça do povo lá fora, que eles precisam ver isso em nós. E aí tudo bem, um dia não precisa, um dia rejeita, outro dia não precisa, um dia rejeita, mas um dia tem uma coisa, e no dia que tem aquilo, Alexandre, você conhece Jesus? Sim, eu conheço. Você pode orar comigo, Kleber, por favor? Marcos, você pode? Por favor? Posso, claro que eu posso. Eu sei aonde correr a hora que eu precisar. Essa oportunidade, eu queria dizer que o Espírito Santo tem interesse na salvação das pessoas. E Ele está preparando os terrenos, aqui e ali. Você precisa se oferecer sempre. E é isso que aconteceu aqui. Veja tão claramente, eles falavam isso, então, eu grifei ali para você. Depois de ouvirem das maravilhas de Deus na sua vida, você conseguiu um emprego novo. Aí fala assim, bom, eu estou em Calgary,
Calgary tem muito emprego, eu vim para o Canadá, consegui um emprego. Coincidência. A coisa mais lógica é, eu vim para cá e consegui um trabalho, ponto. Por que eu tenho que falar disso? Tá bom, é um bom jeito de você ver isso. Um outro jeito melhor de falar é o seguinte, eu estou em Calgary, tenho muito emprego, tudo, mas sabe o quê? O meu emprego não é uma coincidência. O meu emprego foi a graça de Deus. Deus foi gracioso comigo. Deus do céu falou, eu vou te abençoar com este trabalho. E aí eu falo para as pessoas, Deus me deu um trabalho, Deus me abençoou. Deus me deu um casamento, me deu uma família, me deu amigos. Olha que Deus me deu, olha que filho lindo que Deus me deu, que filha, olha isso. E de alguma maneira, um dia eles vão falar para você assim, sabe que você estava falando da sua esposa outro dia? Sei, sabe que a sua esposa, você falou isso, que vocês vivem assim? Pois é, eu também estou com uma situação assim. Você tem como falar para mim? Tenho. Acho que foi São Tomás de Aquino, não tenho certeza. Prega o Evangelho o tempo todo. Se necessário. Acho que não foi São Tomás de Aquino. Pois é, acho que não foi São Francisco de Assis. Boa tentativa, seria a minha segunda opção. Santo Agostinho, não é. Tudo bem. Mas prega o Evangelho o tempo todo. Quando é necessário, você fala. Quando for necessário. Se necessário for, use as palavras. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que o Espírito Santo não apenas dá oportunidade para a gente anunciar as maravilhas de Deus, a gente tem que ser mais comum falar a respeito de Deus, mas o Espírito Santo também nos dá a oportunidade de apresentar Cristo ao mundo. Veja bem, de alguma maneira, Pedro se levanta, e eu fico pensando o seguinte, eu não sei o quanto você tem assim uma noção exegética de uma pregação, de uma exposição bíblica, o que seria uma boa pregação. Talvez você não tenha um treinamento nessa área, mas esse homem, um pescador, fica de pé e ele faz uma pregação. E a pregação de Pedro é cheia das Escrituras. Ele cita Joel, ele cita o rei Davi, e ela é cheia de Jesus, e tem Jesus. Nesse texto ele menciona Jesus 14 vezes. 14 vezes ele menciona Jesus. A mensagem é Jesus. A mensagem é Jesus. Esse texto, ele é cheio de amor. 3 vezes ele diz assim, meus irmãos israelitas. Ele se identifica com eles. Na linguagem dele está dizendo, olha, nós somos iguais. Você e eu somos assim. Ele se identifica. Ele se entrega ao Espírito Santo. E ele começa a dizer essa mensagem cristocêntrica. E o Espírito Santo nos dá essas oportunidades. E ele diz, entre outras coisas, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Ele é o Messias, é Jesus. A salvação está em Jesus Cristo. Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Olha que acusação. Eu não sei se você já pensou nisso. Você já matou Jesus? Foi você que estava lá e é por sua causa que Jesus morreu? Você já pensou nisso? Às vezes nós somos tão bonzinhos e politicamente corretos que nós nunca nos preocuparíamos em insultar uma pessoa dizendo, você é responsável pela morte de Jesus Cristo. Eu não vou falar isso para ninguém. Eu estou te acusando de homicídio. Você, Letícia, é responsável pela morte de Jesus Cristo. Eu espero que eu e você todos tenhamos essa consciência de que todos somos responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Mas Deus ressuscitou dos mortos, Pedro diz. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro usa 2 termos importantes, Kyrios e Christos. Kyrios, ele está dizendo, ele é Deus. Deus fez dele Deus. E Deus fez dele o Messias, a salvação só vem através dele. Ponto. Aí ele anunciou o Evangelho. Veja, meus irmãos, que aí você fala assim, mas Pedro era Pedro. Pedro era um homem especial. Mas, meus irmãos, o texto de o próprio Pedro diz o seguinte, eu vou derramar meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne.
Todos nós podemos. Agora é interessante que Pedro fala com tanta naturalidade tudo o que ele está falando, porque ele tinha uma intimidade com Jesus que ele estava apresentando, e esse é o meu ponto. Sabe, eu fico pensando assim, se você tiver que apresentar um amigo, imagina que o pastor Alexandre tem que fazer uma apresentação da Miriam. Aqui, meus irmãos, queria que vocês conhecessem essa mulher, ela é a Miriam. Ela é minha esposa, nós nos conhecemos há tantos anos, assim, e tal, como é que é? Ela se apaixonou por mim, não é isso? Aquela coisa toda? Grana, tudo. Implorou para me casar com ela, aquela coisa toda. Veja bem, mas vocês, pastor Alexandre, se conhecem há quantos anos? Você e a Miriam? 20 anos. 20 anos que se conhecem tão bem que um pode apresentar o outro tranquilamente. Se a Miriam tivesse que apresentar o Alexandre, é assim, esse é o Alexandre, é o meu marido, que vocês chamam de pastor. Legal. Percebe? A intimidade gerou uma facilidade da maneira como se apresenta alguém. E é o que Pedro está fazendo. Pedro está apresentando o amigo dele. Homens galileus, homens judeus, atenção vocês, meus irmãos, minhas irmãs, israelenses e outros que não são, deixa eu falar para vocês do meu amigo, deixa eu apresentar para vocês aquele que me amou tanto, que eu não merecia, mas ele me amou uma morte desse tamanho na cruz. Ele que me visitou no meu pecado, na minha solidão, na minha angústia, me tirou de lá, ouviu a minha oração, me salvou. Deixa eu falar para vocês, o dia que eu andei sobre o mar, eu olhava para ele, eu caminhava sobre o mar como quem caminha sobre o concreto. Deixa eu falar para vocês que um dia eu titubeei e eu me afundei naquele mar, mas imediatamente esse meu amigo veio e me tirou das águas, e eu consegui respirar de novo, e eu estou aqui hoje para contar essa história. Eu quero apresentar para vocês o meu grande amigo. Deixe-me falar o que Deus fez com ele, através dele, o que ele fez na minha vida e o que ele quer fazer com você. Talvez você não saiba grego, não saiba hebraico, talvez você não saiba fazer uma exposição bíblica de 3 pontos, 5 pontos, como Pedro fez, mas sabe, você tem que conhecer seu amigo tão bem, você tem que ter tanta intimidade com este amigo Jesus, se entregar a Ele de tal maneira, que o dia que alguém chegar para você e falar assim, o que é isso nos seus olhos? Você vai poder falar assim, é o meu amigo, é o Senhor. O que é isso nessa sua postura, nessa sua ética? O que é isso que apesar desse turbilhão que você está vivendo na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, o que é isso que o seu rosto transmite essa paz? O que é isso? É o meu amigo. Porque não é a grana, não é o casamento, é o amigo que está comigo. Deixe-me apresentar o Senhor da minha vida. A realidade, meus irmãos, é que de um lado nós temos muito orgulho dentro de nós, quando vamos falar de Jesus, com medo que as pessoas nos rejeitem. Vão rejeitar o Evangelho e vão rejeitar a sua amizade também. Talvez isso. Esse é um ponto. O outro ponto é que talvez nós não valorizamos tanto a amizade que nós temos, talvez temos vergonha de apresentar esse amigo, ou não sabemos como apresentá-lo. Talvez porque não o conheçamos tão. Sabe, um filósofo cristão, Os Guinness, e sim, Guinness, daquela cerveja Guinness, é isso mesmo. É da família dele, o tataravô, arrebenta-avô lá atrás, inventou a cerveja. Mas ele é um cristão, filósofo, muito joia. E ele diz assim, a persuasão cristã, você vê que Pedro, aqui, ele no final, ele diz assim que, com muitas outras palavras, Pedro exortava-os. Pedro estava tentando convencê-los de que Cristo era o Senhor. Isso é persuasão. Ele estava falando de Jesus para essas pessoas. Final do versículo, do capítulo. A persuasão cristã é tarefa de todo cristão e não apenas de uns poucos especialistas. Tem que chamar alguém, vou chamar o pastor Alexandre, ele resolve. Pastor Jaime resolve. Não. Todo cristão pode. É uma conversa que tem a ver com a cruz e não com a habilidade de alguns. Pensa nisso.
é você compartilhar a cruz, é você voltar sempre ao processo original, a cruz. Todos nós podemos. Finalmente eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo dá oportunidade de salvação ao mundo. O Espírito Santo dá a oportunidade de falarmos das maravilhas de Deus, ele nos capacita e nos dá a oportunidade para falarmos de Jesus e apresentarmos Jesus às pessoas, porque tem um momento que você tem que falar de Deus, de Deus, de Deus, mas você tem que afunilar em Jesus, porque você não chega a Deus se não for por Jesus. Tá certo? Mas também você precisa entender que é o Espírito Santo que provoca a salvação nas pessoas. Uma terceira razão que eu vejo, fora o orgulho, e fora o orgulho de um lado, que talvez eu sou muito orgulhoso para falar de Jesus para você, porque se você rejeitar, você vai me rejeitar também. Então eu, por orgulho, eu não falo. Medo, orgulho. Um outro é porque eu não conheço Jesus o suficiente para falar. Então comece a conhecer agora. Ele está aqui. Mas uma outra razão que nós não falamos tanto, é porque às vezes nós achamos que nós não temos condições de que a pessoa venha a se converter. Talvez você ache que não tenha condição de converter aquela pessoa para Jesus. E eu preciso falar para você uma coisa: isso não é tarefa sua, nem minha. Essa é do Espírito Santo. É Ele quem convence o ser humano. Se você deu sua vida a Jesus, foi Ele que convenceu. E bendito seja aquele ou aquela semeador, semeadora, que lançou a semente, que o Espírito usou e plantou no seu coração. Eu não converto ninguém. Richard Baxter é um grande pregador inglês do século XVII, 1600 e alguma coisa, e ele dizia o seguinte: a conversão é uma coisa do coração, e somente aquele que faz o coração é que pode quebrantar um coração, não nós. A conversão é uma coisa do coração, e somente aquele que faz o coração é que pode quebrantar um coração. Não somos nós. Por isso que nós temos que falar mais livremente. Nós anunciamos, nós falamos, nós anunciamos, nós falamos. Alguns vão querer, outros não. Eu me lembro de uma experiência interessante que eu tive quando eu fui 2 vezes ao Brasil ser intérprete do Franklin Graham, filho do Billy Graham. Foi uma experiência muito interessante para a minha vida. Algumas coisas que eu nunca tinha experimentado. E eu me lembro dessa última vez agora, mas ele repetiu isso antes, ele foi em 2 lugares diferentes. Nós estávamos lá em Fortaleza, naquele estádio do Castelão, tinha talvez 65 mil pessoas naquela noite. E aí ele chegou para mim e disse assim: Jaime, confiança. E ele disse para mim: confiança. Sabe, quando nós estivermos lá pregando, algumas pessoas vão estar lá assim. A mulher arrastou ele para lá. Outros vão estar olhando: olha que estádio bonito, a estrutura, puxa que legal. Outros vão estar assim: isso não é meu trabalho. Eu fui chamado para anunciar Jesus, eu vou lá, eu vou anunciar Jesus. Alguns vão aceitar. E eu oro que muitos aceitem. Não é meu trabalho fazer com que as pessoas aceitem. E isso é um trabalho do Espírito Santo, a quem eu oro e eu entrego essas pessoas. Pensa isso, meus irmãos. Isso é um alívio para você e para mim. Porque o seu único trabalho é semear. Não é você que entra na terra, quebra aquela semente, mata a semente, e aí a semente ela se abre, e aí você arranca dela uma nova árvore. Não. O seu trabalho é jogar a semente, falar do amor de Jesus. E aí o Espírito Santo vem e, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Quem é que mexeu no coração daqueles homens e mulheres? 3.000 pessoas. Alguém mexeu no coração deles, alguém falou com eles profundamente, alguém pegou aquelas palavras de Pedro, que não era de Pedro, as próprias palavras já eram de Deus, e aquela espada afiada foi lubrificada na graça do Espírito Santo e enfiou no coração daqueles homens, penetrou lá dentro do ser dessas pessoas, e eles não tinham mais alternativa, eles ficaram constrangidos por aquela palavra, por aquele Espírito, e eles se entregaram. Pronto. Tem alguém aí ao redor da sua vida,
Um pai, uma mãe, um filho, um amigo, uma amiga, um chefe, um subordinado. Tem alguém, um colega de escola, que está querendo ouvir e que vai ouvir a palavra. E eu sempre oro, Deus, que seja eu. Deus, que seja alguém aqui da minha igreja, que alguém fale, tenha coragem e amor suficiente para anunciar Jesus, porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós e nos dá poder, nos dá oportunidade de compartilhar Deus, compartilhar Jesus e de convencer o homem do juízo e do pecado e da justiça de Deus. É isso. É Ele que vai convencer a pessoa, não nós. Aí é um alívio para mim, porque quando as pessoas me perguntam, eu falo, é assim. Eu sou um pecador? É isso mesmo. Eu sou responsável por Cristo morrer na cruz? É, você é. Eu quero liberdade. Ah, Jesus, eu vim, o pastor Alexandre citou agora, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus libertar você, você verdadeiramente... E é isso que Pedro diz aqui no final. Pedro diz assim, Pedro os exortava e dizia, livrem-se dessa geração perversa, salvai-vos dessa geração, sejam libertos dessa geração de pecado, que quem peca é escravo do pecado. Livre-se disso, livre-se desse pecado, deixa isso para lá, Pedro diz, vem para a liberdade. Vem para a liberdade. Esse é o convite de Jesus. Randy Alcorn, um grande autor, muito bom, ele diz assim, só há um requerimento para desfrutar da graça de Deus, estar quebrantado e reconhecer que você precisa da graça de Deus. Esse é o Espírito que paira sobre nós, sobre a nossa vida, querendo derramar a graça de Deus sobre cada um, e que cada um de nós pode desfrutar, tirar esse fruto desse Espírito e saborear. Pedir individualmente, Senhor, esse Espírito que foi derramado sobre a terra já, o Senhor pode derramar ele sobre a minha vida. O Senhor pode se abrir sobre a minha vida e entrar dentro de mim. Eu não conheço Jesus ainda como meu Senhor e Salvador. Sim, eu reconheço, nunca pensei nisso, eu reconheço que eu sou culpado pela morte de Jesus Cristo. Pedro diz, vocês o crucificaram, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Talvez você precise reconhecer isso diante de Deus, dizendo, Deus, eu reconheço, é por causa do meu pecado, da minha iniquidade, que Jesus teve que morrer, eu estava morto, e a única maneira de eu viver, era que Jesus morresse e tomasse o lugar da minha morte, por isso que Ele morreu. Eu reconheço isso, eu te agradeço, eu me arrependo dos meus pecados, e por isso eu peço que o Teu Espírito venha e cele o meu coração somente para Jesus Cristo. E que este mesmo Espírito, que Ele entre dentro de mim e me dê total condição de ver bem grande as oportunidades que Ele vai me dar para anunciar as maravilhas de Deus e o nome Salvador de Jesus Cristo. Esse é o meu desafio para você. Se você, hoje à noite, aqui ou ao vivo pela internet, ainda não teve esse reconhecimento de salvação com Jesus, hoje, se o Espírito Santo está à porta batendo, dizendo, reconheça, não lute contra o Espírito de Deus. Ceda, abaixe a guarda, diz sim, Espírito, sou eu mesmo. Pode me convencer do meu pecado, mas também me convence do perdão. Eu sei que o Senhor Jesus tem poder para me perdoar. Depois disso, Senhor, me dá poder para anunciar. Vamos cantar uma canção? Podemos? Se você puder ficar de pé, aí você descansa os joelhos. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Depois vamos orar. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho,
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Você sabe que enquanto eu cantava, eu me lembrei que domingo que vem é domingo de ações de graças. Segunda-feira é feriado, não é? Dia de agradecer. Olha que oportunidade que nós temos de falar das maravilhas de Deus. Deus, eu te louvo, porque o Senhor me deu uma família, o Senhor me trouxe até aqui na minha vida, onde eu estou nesse momento. Me louvo pelo alimento que não falha, por aquele maná que cai do céu fielmente todos esses anos da minha vida. Obrigado pelo meu marido, pela minha mulher, pelos meus filhos. Deus, obrigado pela cruz. Domingo que vem, o pastor Alexandre vai pregar uma mensagem sobre ações de graças. Eu não conversei, mas imagino que os irmãos do louvor estão preparando alguma coisa muito jóia para o louvor de ações de graças, que nós vamos agradecer a Deus. Olha que oportunidade de alguns amigos seus estarem aqui e falar para ele assim, sabe? Eu vou agradecer a Deus lá na igreja, porque você não vem comigo. É uma oportunidade para você. Vamos orar. Pai de amor, eu te agradeço por essa noite, pela tua palavra, pelo teu povo e pelo teu Espírito entre nós. Estamos continuando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor Jesus começou 2000 anos atrás, porque o mesmo Espírito que estava sobre ele, que também repousou sobre os apóstolos e sobre aquela igreja 2000 anos atrás, é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma graça, o mesmo perdão que está aqui hoje à noite. Por isso nós nos entregamos ao Senhor e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê a honra e a graça de continuarmos o bom trabalho que Jesus começou, o trabalho da tua igreja, da expansão do teu reino. E a expansão é que quanto mais pessoas ouçam falar das belezas do Senhor e da salvação que existe através do teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso nós nos entregamos a Ti, nos submetemos ao Teu Espírito e à Tua Palavra. Que Ele nos abençoe, é a minha oração. Que o Senhor vá adiante de nós, como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós, como quem governa as nossas vidas, de fato. Que o Senhor vá ao nosso lado, como nosso companheiro e amigo de todos os dias. Nunca estamos sozinhos. Que o Senhor vá por detrás de nós, como aquele que nos protege,
o guarda de Israel que não dorme. Que o Senhor vá por debaixo de nós como a rocha firme sobre a qual caminhamos, firmes apesar do vento. Que o Senhor vá dentro de nós com teu Santo Espírito, nos dando toda a oportunidade de sermos as testemunhas de Jesus Cristo, 2000 anos depois. É no nome dele que oramos, para a tua glória, para a edificação desta igreja e para o nosso próprio bem. Amém.